Você já parou para pensar por que às vezes parece que estamos perdidos, como se nosso coração não conseguisse encontrar seu lugar no mundo? Talvez você já tenha sentido isso, uma espécie de vazio por dentro, como se estivesse andando numa floresta escura, sem nenhuma luz para guiar o caminho. Segundo Carl Jung, um dos maiores estudiosos da mente humana, esse sentimento surge porque esquecemos quem realmente somos. Perdemos contato com a voz interior que nos diz o que gostamos, o que nos faz felizes e qual é o nosso verdadeiro propósito. Imagine que dentro de você existe um mapa secreto, um mapa mágico que só você pode ler. Mas o problema é que, ao longo da vida, começamos a ouvir mais os outros do que nós mesmos. Prestamos atenção às opiniões dos amigos, às expectativas dos nossos pais, às comparações que fazemos com outras pessoas e acabamos esquecendo o nosso próprio mapa. Jung explica que quando ignoramos nossa essência, nosso verdadeiro eu fica escondido, esperando pacientemente que a gente volte a ouvi-lo. A boa notícia é que existe um jeito de encontrar esse caminho novamente. Ao olhar para dentro, com coragem e atenção, podemos descobrir o tesouro escondido que é o nosso verdadeiro eu. Neste vídeo, eu vou te ajudar a entender por que você se sente perdido e, principalmente, como você pode encontrar o seu caminho usando a sabedoria de Carl Jung. Prepare-se para uma jornada incrível rumo ao autoconhecimento e à descoberta de quem você nasceu para ser. Você já se sentiu como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa? Como se tudo ao seu redor estivesse acontecendo, mas você não estivesse realmente ali. Essa sensação, segundo Carl Jung, é mais comum do que parece. Ele dizia que muitas vezes vivemos presos em máscaras, tentando agradar os outros, seguindo caminhos que não são nossos. Isso faz com que a nossa alma fique silenciosa e a vida comece a perder o brilho. Nos sentimos vazios, mesmo quando tudo parece estar bem por fora. Esse vazio tem um nome dentro da psicologia junguiana. É o afastamento do nosso self. O self, para Jung, é a nossa essência mais profunda, é quem realmente somos de verdade. Quando nos afastamos disso, começamos a nos sentir desconectados, como se estivéssemos flutuando sem direção. Não é falta de força ou de inteligência. É só que estamos olhando para fora quando deveríamos estar olhando para dentro. É nesse momento que começamos a fazer perguntas difíceis. O que eu estou fazendo da minha vida? Será que é isso mesmo que eu quero? Essas perguntas são sinais de que a nossa alma está tentando falar com a gente. Jung chamava isso de chamado do inconsciente. Não é algo ruim. Na verdade, é o primeiro passo para a mudança. É como se a vida estivesse tentando nos acordar para um caminho mais verdadeiro. Mas por que ignoramos esse chamado? Muitas vezes, porque temos medo. Medo de nos decepcionar, de mudar tudo, de sermos julgados. Então, continuamos no automático, repetindo os mesmos passos, esperando que algo mude por fora. Só que a transformação de verdade começa por dentro. E é nesse ponto que Jung nos convida a mergulhar na nossa própria sombra. Não para nos perdermos nela, mas para encontrarmos a nossa luz. A boa notícia é que esse sentimento de estar perdido não é o fim. É o começo. É o começo de uma jornada para dentro de si. E quando você entende que essa dor tem um sentido, tudo muda. Você começa a ver que esse vazio não está ali para te machucar, mas para te mostrar um novo caminho. Um caminho que começa quando você decide, pela primeira vez, ouvir o que o seu coração tem a dizer. Existe uma parte dentro de nós que preferimos esconder. É aquela parte que sentimos vergonha, medo ou culpa. Jung chamou isso de sombra. Mas não se engane, a sombra não é algo ruim. Ela é feita de tudo aquilo que fomos aprendendo a esconder ao longo da vida. Nossos sentimentos mais verdadeiros, nossos sonhos deixados de lado, nossas vontades que foram reprimidas. E quanto mais a gente finge que ela não existe, mais ela cresce. E mais perdidos nos sentimos. A sombra é como uma mala que carregamos sem perceber. Dentro dela estão as palavras que nunca dissemos.
os nãos que queríamos ter falado, as lágrimas que seguramos e os desejos que enterramos. Ela não desaparece com o tempo. Pelo contrário, ela se manifesta em silêncio, nos fazendo sentir cansaço, confusão ou até raiva sem motivo. A verdade é que, enquanto não olharmos para ela com honestidade, continuaremos presos nesse labirinto interno. Encarar a sombra é como acender a luz num quarto escuro. No começo, a gente se assusta com o que vê, mas, aos poucos, percebemos que aquilo que parecia assustador era apenas parte de nós que precisava de amor e atenção. Jung dizia que a sombra, quando integrada, se transforma em força. Ela deixa de ser um peso e passa a ser uma ponte para o nosso crescimento. Aceitar a nossa sombra é o início da libertação. Mas como fazer isso? Comece ouvindo seus sentimentos. Não fuja do que te incomoda. Pergunte a si mesmo: o que estou tentando esconder de mim? Por que essa situação me afeta tanto? Toda emoção intensa é uma pista. A dor, o medo e a raiva muitas vezes apontam para partes esquecidas de quem somos. E é só enfrentando essas emoções que conseguimos nos reconectar com o nosso caminho verdadeiro. Lembre-se, não existe luz sem sombra. Só conseguimos encontrar o nosso caminho quando paramos de fugir de nós mesmos. E, quando você tem coragem de olhar para dentro, mesmo que doa, começa a descobrir uma força que sempre esteve ali. A sombra deixa de ser inimiga e passa a ser guia. E isso muda tudo, porque, no fundo, é enfrentando o que evitamos que finalmente nos encontramos. Depois de encarar a sombra, algo dentro de nós começa a mudar. É como se uma nova voz despertasse, mais suave, mas também mais firme. Jung chamava essa voz de Self, o nosso eu mais profundo. A essência que existe antes de qualquer máscara, obrigação ou medo. O Self não grita, não exige. Ele apenas espera, com paciência, que a gente volte a escutá-lo. E quando começamos a ouvi-lo de verdade, a sensação de estar perdido começa a desaparecer. Para Jung, o Self é como o centro da nossa alma. É o ponto de equilíbrio entre tudo o que somos: luz e sombra, razão e emoção, força e fragilidade. Quando estamos conectados com esse centro, nos sentimos inteiros. Não é que os problemas desapareçam, mas agora temos direção. Sabemos o que nos faz bem, o que queremos construir e o que precisamos deixar para trás. Sentimos que estamos vivendo algo que faz sentido, não para os outros, mas para nós. Reconectar-se com o Self não exige perfeição, exige presença. É aprender a parar, a respirar fundo e a perguntar com sinceridade: o que eu realmente quero? O que faz meu coração vibrar? Muitas vezes, a resposta está em pequenas coisas. Um lugar que te acalma, uma atividade que te faz esquecer do tempo, um sonho antigo que ainda vive dentro de você. Esses sinais são como trilhas no meio do mato, te guiando de volta para casa. Esse reencontro com o Self também exige paciência. Assim como uma flor não desabrocha de uma hora para outra, a nossa essência precisa de espaço e cuidado para florescer. É preciso aprender a respeitar o tempo das coisas, parar de se comparar com os outros e confiar que você está exatamente onde deveria estar para dar o próximo passo. Jung dizia que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E é esse despertar que muda a nossa vida. Você não precisa ter todas as respostas agora. Basta dar um passo na direção do que é verdadeiro para você. A cada passo, o caminho vai ficando mais claro, e mesmo que você ainda não veja o final, já não se sente mais perdido, porque agora sabe para onde está indo: para dentro, para o centro, para o seu verdadeiro eu. E é aí que a cura começa de verdade. Agora que você começou a se reconectar com o seu verdadeiro eu, talvez esteja se perguntando: como continuar nesse caminho? A verdade é que essa jornada não tem um fim exato. Jung nos ensinou que o processo de individuação, ou seja, de nos tornarmos quem realmente somos, é algo que acontece por toda a vida. Não é uma linha reta. É como um rio,
com curvas, corredeiras e momentos de calma. E tudo isso faz parte. Uma das práticas mais importantes para se manter no caminho é aprender a escutar o silêncio. Isso mesmo. No silêncio, conseguimos ouvir o que a correria do dia a dia esconde. Jung acreditava que a alma fala em sussurros, em símbolos, em sonhos. Por isso, preste atenção nos seus sonhos, nas coincidências da vida, nas sensações que surgem quando você está só. Essas são mensagens do seu inconsciente, tentando te guiar com sabedoria. Outro passo poderoso é ser honesto consigo mesmo. Pergunte-se todos os dias: isso me faz? Aprendeu a soltar, a deixar ir, a acolher com amor tudo aquilo que te trouxe até aqui. Não importa quantas vezes você caiu. O que importa é o que você faz com as quedas. Cada dor que você superou te deixou mais forte. Cada erro te ensinou algo valioso. Agora é hora de transformar tudo isso em sabedoria e seguir em frente com leveza, com consciência, com esperança. Porque o passado só tem o poder que você dá a ele, e você acabou de aprender como retomar esse poder. Então, antes de sair deste vídeo, pare um instante e olhe para dentro. O que você mais precisa libertar hoje? Qual é a parte de você que está pronta para florescer? Deixe esse sentimento te guiar e lembre-se, você merece uma vida inteira de paz, amor e realizações. E tudo isso começa com uma simples decisão: a de não ser mais refém do que passou, mas protagonista do que virá. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, curta e compartilhe com quem também precisa ouvir essa mensagem. Escreva aqui nos comentários: eu escolho construir um futuro incrível. Isso vai selar o seu compromisso com essa nova fase. E claro, se você quer seguir nessa jornada de autoconhecimento e transformação comigo, se inscreve no canal. Aqui, cada vídeo é um passo rumo à vida que você sempre sonhou e agora está ao seu alcance.